Bom dia, seja bem-vindo, que a paz de Deus esteja com você. Eu quero meditar hoje com você, Jonas. Se você tem acompanhado nos dias anteriores, você sabe que nós voltamos aqui para as lives. Lembrando também que todos os dias tem vídeo no YouTube. Se você não é inscrito, eu te convido a ir lá. São mais de 500 vídeos para que você seja abençoado, para que Deus possa abençoar você e sua família. E hoje aqui, nesse momento, quero continuar Jonas. Ontem a gente foi capítulo 1, do verso 1 ao 3. E hoje eu quero ir um pouco além, a partir do verso 4 até o verso 5. Até o verso 6, na verdade. E meditar sobre o que aconteceu, sobre o que Jonas, né, estava passando. E o que as pessoas à sua volta também passaram com ele. Então, vou fazer a oração para a gente começar. Espero que a palavra possa realmente encontrar um lugar no meu coração, no seu coração, e que possamos ser cheios, né, da palavra de Deus. Pai, nós te agradecemos por tudo que fizeste por nós. Se estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito, o Senhor tem algo para se cumprir em nossa vida. E nós a entregamos a Ti para que realmente o Senhor possa fazer a Sua vontade. Nós te agradecemos porque Tu és bom e o Senhor continua sendo bom. Que a nossa vida, os nossos interesses, os nossos desejos, ansiedades, tudo seja colocado diante de Ti. E que a Tua vontade se cumpra. A Tua vontade que nós sabemos que é boa, que é perfeita e agradável. Nós entregamos tudo ao Senhor. Nós queremos viver o Seu melhor, Pai. Nós te agradecemos por tudo aquilo que nós já realizamos até agora. Nós te pedimos perdão por aquilo que não fizemos de acordo com a sua vontade e que ofendemos a Ti e as pessoas. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos ensine acerca da palavra, a temer a Ti, a clamar por Ti, a Te honrar, a derramar o Seu amor. Assim nós te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Então, vamos lá. Eu falei que ontem nós falamos sobre Jonas, sobre a palavra do Senhor que estava sobre ele. O Senhor falou com ele, né, e falou: levanta e vai para a terra que eu vou te mostrar. Levanta, vai clamar em Nínive. E Jonas se levantou, mas não para clamar, mas para fugir. E hoje eu quero continuar aqui no verso 4. Dizendo no verso 4, verso 3, vou repetir, o verso 4 a gente medita hoje. Verso 3, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se, ou seja, Deus estava vendo tudo o que estava acontecendo, né? Jonas escolheu fugir do Senhor. No que ele fugiu, o Senhor mandou uma tempestade, né? E aqui ontem nós falamos sobre provas, sobre aflições, tribulações, lutas, dificuldades. Existem coisas que nós vamos passar que somos nós mesmos que provocamos, outras o Senhor, né, que nos ajuda a passar. Aqui Jonas estava fugindo do Senhor. Então Jonas, ele teria que estar em Nínive para proclamar a palavra, mas não foi isso. Então ele fugiu, né, de navio. E o Senhor mandou uma tempestade, né? O Senhor mandou uma tempestade, e essa tempestade foi tão forte que o navio quase se quebra no meio. Por que Deus fez isso? Porque Deus queria que Jonas entendesse que aquele não era o caminho que ele tinha escolhido, que não era certo fugir dele, não era certo fugir da sua presença, mas era sim voltar para ele, caminhar com ele. Então Deus foi tratando Jonas, foi meio que trazendo Jonas para perto. Mas mesmo assim, Jonas, ele tenta ser, como se diz, ele continua fugindo e deseja continuar fugindo, né, da face do Senhor. Então, olha o que acontece. O Senhor manda a tempestade, né, manda o mar ficar revolto e faz uma grande tempestade.
E as pessoas que estavam ali, os marinheiros, né, eles temeram, eles tiveram medo. E aí, o que eles fazem, né? Eles sabiam que não era por causa deles que o mar tinha se revoltado. Então, olha isso, verso 5. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Ou seja, cada um tinha um Deus diferente. E aí eles tiveram tanto medo que eles começaram a clamar. E ao fazer isso, eles lançavam no mar, eles começaram a lançar no mar, né, as coisas que estavam no navio, para aliviar o peso. Ou seja, ao Jonas entrar no barco, ele não só deixou com que Deus ficasse, né, como se diz, não só a tempestade veio sobre ele, mas também sobre quem estava com ele. Então, o perigo, quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós não direcionamos a nossa vida a Deus, nós não fazemos mal a nós, mas também àqueles que estão à nossa volta. Então, o que acontece? Havia tempestade, as pessoas temeram, ficaram com medo. Ambos começaram a orar ao seu Deus. Não era o mesmo Deus de Jonas, né? Não era Deus, né, que eles adoravam. Então, o que acontece? Eles começaram a lançar no navio tudo que eles tinham, com o intuito de que realmente pudessem preservar suas vidas, né? Mas o que acontece? Enquanto ele estava fazendo isso, Jonas desceu ao porão do navio e se deitou e dormiu um sono profundo. Olha isso. Jonas sabia que aquilo era causado por ele, a tempestade estava acontecendo por causa dele. Mesmo assim, mesmo ele vendo os marinheiros apavorados, jogando tudo fora do barco, ele não, né, ele fez com que ele nem estava vendo, ele desceu pro porão e foi dormir. E aí aqui fala, né, um sono profundo, né? Aí eu te pergunto, como uma pessoa que foge de Deus, que, né, tá fugindo de Deus, vê ele o primeiro obstáculo, vê ele a primeira resposta de Deus ao que ele tinha acabado de fazer, como pode a pessoa dormir? E as pessoas voltam tudo com medo, né? Tudo acreditando de fato que elas morreriam. E não por causa delas, mas por causa do Jonas, né? Foi Jonas que fugiu, foi Jonas que entrou no barco deles, era Jonas que estava causando tudo aquilo ali. Então, olha só que interessante, né? Jonas foge do propósito, foge daquilo que Deus tinha ordenado. Ele deixa de obedecer ao pai e ele entra num barco. Nesse barco tem mais pessoas. Ele não pensa que ele vai fazer mal àquelas pessoas. Ele acha que vai estar tudo bem. E aí chega a tempestade. As pessoas ficam com medo, começam a tirar tudo no navio, tentando encontrar o porquê aquilo está acontecendo. E Jonas simplesmente dorme. Ele se deita e dorme. Ele dorme ainda um sono profundo, não foi um sono leve, mas um sono profundo. Né? Então, no verso 6, e aí o mestre do navio chegou a ele, né? Chegou a Jonas e disse, por que tu dormes? Levanta-te e invoca o teu Deus. Então, eles, durante aquele caminho ali, eles perceberam que não era sobre eles, mas era sobre alguém que estava no barco, e esse alguém estava dormindo. Então eles foram até Jonas e questionou Jonas, né? Por que você está dormindo? Olha o que está acontecendo, né? Levanta e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E a gente continua na próxima live, mas eu quero que você entenda uma coisa apenas. Quando você foge de Deus, foge de obedecer a Deus. Não é só você que está, não é só você que está no meio, mas também as pessoas que estão à sua volta. E assim como Jonas fugiu, entrou no barco, todas as pessoas que estavam no barco, elas ficaram em perigo a ponto de perderem as suas próprias vidas, porque Jonas simplesmente não obedeceu à palavra do Senhor. Ele não obedeceu e não foi direcionar, né, a sua vida aquilo que Deus tinha pedido. E o pior nem é isso. Ele viu que as pessoas estavam com medo, temerosas, e Jonas ainda dorme, né? Ele, naquela situação, imagina você num barco,
a tempestade tentando derrubar o barco, tentando quebrar o barco, as pessoas tentando solucionar aquilo, orando, clamando aos deuses delas, jogando as coisas fora, tentando identificar o que era, e Jonas simplesmente dormindo, né? Quantas vezes eu e você tentamos fugir de obedecer a Deus em algum ponto e achamos que Deus não está vendo, ou aí as circunstâncias vêm, nós falamos que é o diabo, é o inimigo que está tentando, né, impedir a gente de avançar e tudo mais, mas observa que o que acontece com Jonas é algo relacionado à escolha que ele fez. Ele escolheu sim se levantar, mas não para obedecer ao Senhor, mas para ir contra a palavra do Senhor. E a Bíblia diz, né, que Deus, ele está atento, ele vê. Então, tudo que Deus deseja é que Jonas cumpra a sua palavra. E aí Deus vai usar diversos meios para que Jonas volte para o caminho. Para que Jonas volte para o ponto em que ele tinha que ir para Nínive, para proclamar, para clamar sobre a cidade. Então, observe isso. Nem sempre o que acontece vai ser relacionado aos nossos inimigos, né? Mas sim sobre as nossas escolhas, as escolhas que fazemos, né? E Deus vai usar de diversas maneiras para que Ele possa nos atrair para ouvir, para responder ao propósito, a sermos obedientes à palavra dele. E olha que interessante, Jonas simplesmente dorme. Jonas, ele não tá nem aí, ele dormiu, né? E quantas vezes nós vivemos assim, como se não estivéssemos ouvindo a palavra de Deus, como se não estivéssemos nos importando com o que Deus deseja falar, né? Quantas vezes nós simplesmente dormimos e esquecemos de que há um propósito, há um Deus, e nós temos que caminhar mediante a palavra, caminhar mediante a promessa dele na nossa vida. Então, olha isso, Jonas, ele se levanta não para obedecer, mas para fugir. E ao fugir, ele encontra o navio, e nesse navio vem uma tempestade. A tempestade quase quebra o navio no meio. As pessoas que estão ali, elas sofrem também junto com a tempestade. E isso me leva a entender o quão nós influenciamos as pessoas que estão à nossa volta, elas sofrem se estamos bem, elas sofrem se estamos mal. Então, pensa, da mesma forma que Nínive seria abençoada se Jonas fosse até lá e clamasse por Deus, né? Clamasse pela presença de Deus, a cidade toda seria convertida. Da mesma forma, quando ele está no navio e ele não está obedecendo a Deus e a consequência disso vem, Deus está tentando trazer ele para o caminho. As pessoas que estão ali também estão sofrendo, porque elas nem fazem ideia de onde veio a tempestade, por que está acontecendo a tempestade, e elas simplesmente sofrem junto. Só que você vai perceber que logo mais, esses marinheiros, todos os marinheiros, na verdade, eles se convertem a Deus, eles se tornam, né, servos do Senhor, eles realmente convertem as suas vidas. Então é aquele negócio, Deus faz tudo com um propósito, né? Mesmo Jonas fugindo para um barco, ali naquele barco também houve uma evangelização, houve, né, um recomeço na vida das pessoas. Então talvez isso me faz entender que mesmo Jonas fugindo, Deus continua trabalhando, né? Não de acordo com a desobediência dele, porque Deus está furioso, Deus deseja que ele volte para o caminho, mas tudo ali que está acontecendo à volta, Deus continua fazendo, Deus continua trabalhando, de forma que os marinheiros são salvos, eles se voltam para Deus, e Jonas, né, acaba que Jonas é jogado no mar, para que ele possa voltar ao ponto que ele parou, né? Então isso a gente vai ver nas próximas, mas hoje é apenas esse ponto que eu queria falar com você. Quantas vezes nós paramos no meio do caminho, quantas vezes nós ficamos, né, dormindo de fato e esquecemos que há um propósito, há um Deus e que ele tem que ser glorificado e que a nossa vida, ela serve não só para honrar a Deus, mas também para abençoar quem está conosco e quem não está. Porque quando obedecemos a Deus, tudo à nossa volta coopera de acordo com a palavra de Deus. Mas quando não obedecemos, as pessoas sofrem à nossa volta. Então é uma reflexão para que você possa pensar o que está acontecendo hoje. As pessoas estão sendo abençoadas com você ou estão sendo, né, sofrendo porque você não está obedecendo a Deus. Então, na próxima live a gente continua
e que Deus possa abençoar sua sexta-feira em nome de Jesus.